A rádio que faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo bênção toda hora. Onde Deus está, eu vejo... Você acompanha agora, diretamente nos estúdios Santa Clara, o programa Deus Proverá. Produção e apresentação, Daiane Claro. Meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. O meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça. Muito boa noite, paz e bem. Você está ouvindo agora o programa Deus Proverá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, nessa terça-feira, dia 15, podemos nos encontrar nessa noite para fazer um momento de oração, um momento em que nós voltamos o nosso coração para Deus, um momento em que nós paramos um pouco do nosso dia, da nossa agitação diária, para que possamos ouvir a palavra do Senhor, acolhê-la no nosso coração e para que possa dar frutos em nossas vidas. Na verdade, esse voltar-se para Deus, precisamos buscar constantemente, não em momentos em nossa vida, mas a nossa vida precisa ser uma vida orante, uma vida voltada para o Senhor, porque assim, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as situações vividas serão pela graça do Senhor, serão pela vontade de Deus em nossa vida. Nós encontraremos sentido, encontraremos um propósito, encontraremos um desejo que vem do coração de Deus para cada um de nós. Hoje vamos partilhar o Evangelho da nossa liturgia, que está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, 10, 12 a 14. Se você quiser pegar a sua palavra para acompanhar, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio,
deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, como esta é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, podemos ver um ensinamento muito interessante de Jesus para os seus discípulos e hoje para cada um de nós. Quando os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus, Jesus dá uma resposta muito interessante e acredito eu que não seja aquilo que eles estavam esperando ouvir de Jesus. Mas Jesus sempre tem algo novo na nossa vida e algo muito ao contrário daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes para nos incomodar, muitas vezes para tirar do nosso comodismo, muitas vezes para mudar o nosso olhar para a situação e mais do que mudar o nosso olhar, mas mudar o nosso coração. Jesus diz a eles que eles precisam ser como uma criança e ele coloca aquela criança ali no meio. E por que Jesus fala isso para eles e hoje para cada um de nós? Se formos ver na nossa vida, nós viemos de Deus. E no coração, o desejo do coração de Deus é que um dia nós retornaremos para Ele, na eternidade. Porém, em nossa vida, Deus nos deu algo que é muito bonito, importante e que é para ser vivido muito bem, que é a liberdade. E é algo que Deus não vai nos tirar nunca. Nós temos a opção de queremos buscar a Deus ou não. Nós viemos, como eu falei, do coração de Deus. Nós viemos de um desejo que Ele sonhou com cada um de nós, antes mesmo de nascermos. Nós viemos para esse mundo, um dia fomos batizados, nós fomos crescemos na fé também. Um dia tivemos um encontro pessoal com Cristo. Porém, esse encontro não pode ser algo histórico, algo que aconteceu um dia e ali passou. Porque senão qualquer situação ou momento na nossa vida, a gente vai se distanciando de Deus, a gente vai se distanciando do amor dele e aí entra o pecado na nossa vida. Entram escolhas que não são da vontade de Deus, entram situações em que a gente opta por aquilo
e que muitas vezes não são boas, porque não vêm do desejo do coração de Deus, mas sim do coração humano e muitas vezes até do inimigo. E a gente vai viver nessa vida sem buscar a vontade de Deus. Mas quando Jesus vem nos falar da criança, antes disso, ele vem nos falar de conversão. Ele fala: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Se não vos converterdes. Ou seja, se você não mudar de vida, se você não se voltar para mim. Essa conversão é muitas vezes quando a gente está caminhando ao contrário da vontade de Deus. A gente está caminhando um rumo que é totalmente distante de Deus. E quando nos deparamos com essa palavra de Jesus, nós temos a oportunidade, nós temos a chance de olhar para a nossa vida, para o nosso coração e nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para aquilo que Ele quer, nos voltarmos para o projeto de salvação que Ele tem para a nossa vida. Interessante que no último domingo, quando fala do evangelho em que Jesus fala para Pedro lá no mar, e ele permite que Pedro ande sobre as águas assim como ele andou, e no momento em que Pedro olha aquele mar agitado e ele começa a afundar, não é porque Pedro teve medo. Não foi o medo de Pedro que fez com que ele afundasse, mas sim porque ele desviou o olhar de Jesus. O olhar dele foi desviado. Ele não permaneceu com o olhar fixo em Jesus Cristo e por isso ele começou a afundar. Então veja, meus irmãos, todas as vezes que nós nos distanciamos de Jesus é porque o nosso olhar está voltado para outras coisas. Mas com a graça de Deus e com a providência que Ele tem em nossas vidas, Ele nos permite, Ele nos dá uma chance, Ele nos dá uma oportunidade, uma não, mas muitas ainda quando nós estivermos ainda nessa terra. Ele nos dá oportunidades de voltarmos para o coração dele, de nos convertermos. E isso a gente vai decidir se a gente quer ou não. Voltando para o coração dele, convertendo a nossa vida, fazendo essa mudança de vida, aí nós precisamos ser como crianças, aquilo que ele fala hoje no Evangelho. Ser como criança é sermos pessoas puras, é termos um coração puro, é termos um coração manso e humilde igual ao de Jesus Cristo. Sermos como criança é sermos totalmente dependentes de Deus, assim como uma criança é dependente do pai e da mãe. Precisamos ser como essa criança que depende de Jesus, que entrega toda a nossa vida no coração de Deus, nas mãos dele, e confia, e espera, e tem paciência, e tem fé. Uma criança, assim como uma criança, nos colocarmos totalmente em Deus, nos abandonarmos no amor dele e não querer fazer com que eu dirija a minha vida, eu tome as decisões que muitas vezes não cabem a mim, mas que eu preciso confiar em Deus, porque a minha parte eu já fiz e eu preciso confiar nele.
sermos dependentes de Deus. Termos um coração livre. Uma criança tem um coração livre, porque ela não guarda nada. E esse coração livre exige muito de nós. Porque cada um de nós trazemos consequências do pecado original. Então, dentro de mim e dentro de você, existe o orgulho, existe a vaidade, existe a soberba. Existe muitas vezes, eu tenho razão disso. E muitas vezes eu fico brigando com Deus, com as pessoas, porque eu quero que a minha razão prevaleça. Eu quero que falem que eu estou certa, que eu estou certo. E aí eu pergunto para mim e para você, aonde vai nos levar isso? O que nós iremos ganhar com isso? O que nós precisamos ganhar, o que nós precisamos lutar para um dia ganhar é a vida eterna, é a eternidade. E Jesus nos deixa muito claro que para entrarmos no reino dos céus nós precisamos ser como criança. Como criança. Que não se enche de vaidade, que não se enche de orgulho, mas que tem um coração humilde, que tem um coração puro. No Evangelho, Jesus vem falar também da ovelha. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Quando a gente se distancia de Jesus, olha o que ele nos fala. Ele espera, porque ele não vai forçar nada, mas ele espera com que a gente volte ao coração dele. Ele espera com que a gente busque o amor dele. E se a gente fizer isso, olha o que nos diz a palavra, ele ficará muito feliz. E sabe por que ele ficará muito feliz? Porque ele não quer que a gente se perca. Deus nos criou para sermos felizes e realizados. Deus nos criou para uma felicidade plena. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para este mundo. Deus não nos criou para vivermos de migalhas. Mas Deus nos criou para sermos totalmente dele. E já aqui, na nossa vida aqui na Terra. Já buscando ele aqui, para que no futuro, numa vida futura, a gente esteja junto com ele na eternidade. Que hoje a gente peça essa graça a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, que a gente seja assim como uma criança, que a gente tenha um coração assim como uma criança, que dependa totalmente de Deus, que confia totalmente em Deus, que se abandona nos braços do Pai. Na primeira leitura do dia hoje, da Santa Missa, fala assim que Moisés fala para Josué, né? Ser forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. Ele fala ser forte e corajoso. Para buscarmos um coração puro, um coração humilde, um coração igual de uma criança, é preciso que nós sejamos fortes e corajosos. Porque isso são para pessoas corajosas. Isso são para pessoas que são determinadas em Deus. Isso são para pessoas que querem buscar a graça do Senhor. Por isso, seja forte e seja corajoso. Busque vivenciar assim
E quando tiver difícil de mudar muitas coisas, de mudar o coração, peça essa graça a Deus. Peça a Ele: Jesus, me ajude a mudar isso dentro de mim que eu não estou conseguindo. Tenho certeza que Ele atenderá esse pedido, porque é isso que Ele quer, que nós nos voltemos cada vez mais para o coração dele, um coração que transborda de amor, um coração cheio de misericórdia. Que hoje nós tenhamos esse olhar para Deus como um pai, assim como uma criança olha para o seu pai, que nós olhemos para Deus como pai, porque Ele é o nosso pai. Que a gente fale para Ele: Pai, abraça-me bem forte, me coloca em teu colo, me coloca em teus braços, me acolhe junto de ti, me ajude a ser um filho, uma filha fiel, me ajude a viver a minha vocação aqui na terra com santidade, com amor, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos santos. Então, Pai, me acolhe, me abraça bem forte e me ajude a ser a sua filha e ser o seu filho querido. Que Nossa Senhora te proteja, que Nossa Senhora te abençoe e abençoe a sua família. Que Deus acolha todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Que você possa, a cada dia, se colocar na presença de Deus e ser um filho totalmente dependente dele. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite, e paz e bem. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, meu
não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor, meu Pai, meu papai. Já não sei viver sem ti, meu pai, meu pai, meu papai. Já não sei viver sem o teu amor. Já não sei viver sem o teu amor, ó Pai, meu pai. A rádio que faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo. Você acompanhou diretamente dos estúdios Santa Clara o programa Deus Proverá. Produção e apresentação Daiane Claro. O programa Deus Proverá é exibido todas as terças-feiras às 20h30, aqui na Rádio Cristo Jovem. Meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça.